Antiguidade Mística. Meu nome é Lucas Oltmann. Nesse segundo vídeo do nosso canal, a gente vai estar continuando a falar sobre o tema dos mistérios da Antiguidade, dos mistérios iniciáticos do mundo antigo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, curte o nosso canal, esse vídeo, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais para dar um apoio e também assiste o primeiro vídeo no qual nós fizemos uma introdução aos mistérios da Antiguidade para que você possa entender esse vídeo da melhor maneira possível. A minha ideia aqui é principalmente abordar alguns equívocos que existem relacionados aos mistérios da Antiguidade e principalmente enfatizar do que a gente está falando, né? Que alguns textos esotéricos ou de alguns autores contemporâneos, você vai ver, às vezes, eles utilizando o termo escolas de mistérios, escolas de iniciações, as escolas iniciáticas da Antiguidade. E esse termo, na verdade, ele é equivocado, porque os mistérios antigos não são escolas. Escola é um lugar no qual você vai para aprender, adquirir uma informação, um conhecimento. Alguém está te dando uma informação, você está absorvendo ela, memorizando ela e está integrando isso na sua vida ou não. Nós possuímos escolas na Antiguidade. A gente tem a Academia de Platão, a escola de Aristóteles, você tem o Jardim de Epicuro, mas são escolas filosóficas. Os mistérios não são escolas, eles são cultos. Esses cultos são cultos realizados a determinadas divindades. Deméter, como é o caso dos mistérios de Eleusis na Grécia, Ísis, como é o caso dos mistérios de Ísis, Mitra, como é o caso dos mistérios de Mitra, Dionísio, como é o caso dos mistérios de Dionísio, e assim por diante. Os mistérios, eles são cultos consagrados a uma divindade. E a ideia dos mistérios é que o adepto vai passar por um ritual de iniciação, no qual ele vai ser admitido a uma relação muito mais pessoal com aquela divindade. Ele vai ter, na verdade, uma experiência daquela divindade, uma experiência unitiva com aquele ser divino. Então, um iniciado, por exemplo, nos mistérios de Ísis, teria tido uma experiência de Ísis que nenhuma outra pessoa teve. E por esse motivo ele está muito mais próximo de Ísis do que eu e você, por exemplo, não iniciados. Então, essa questão é muito importante. Aristóteles tem um trecho específico de um dos livros dele que ele comenta que os mistérios não se tratam de aprender algo, mas de experienciar algo. Ele usa o verbo patente, patos, que significa experiência, emoção. Então vamos falar sobre essa experiência dos mistérios, porque os mistérios são a iniciação não a um conhecimento secreto, mas a uma experiência. Essa experiência dos mistérios é algo que, quando ela surge nos estudos que os acadêmicos realizam, os historiadores através das fontes que foram produzidas, a gente percebe um fato muito curioso, que os mistérios antigos, eles são descritos como segredos, não pelo fato de que a pessoa fazia um juramento de não revelar o que ela experienciou, mas pelo fato de que a experiência ela era tão transcendente, tão incomunicável, que seria impossível você contar ela para outra pessoa. Então, se eu tivesse passado por uma iniciação num mistério no qual eu tive uma experiência de transe, no qual eu vi a deusa Ísis e me conectei com ela, e eu sentasse com uma pessoa que não passou por essa experiência, eu poderia até tentar descrever o que eu experienciei, mas seria impossível. A pessoa só conseguiria ter a iniciação àquela experiência passando pela experiência. Não tem como alguém te descrever uma experiência mística. Você tem que passar pela experiência para você entender. E esse é um aspecto que é muito importante. Existem estudos, por exemplo, que averiguam a possibilidade de, em alguns mistérios, existir inclusive substâncias enteógenas, psicoativas, que eram utilizadas para aumentar essa potência de transe, de experiência, de êxtase do divino, que é o caso dos mistérios de Eleusis. Apesar de nada disso ser comprovado, o fato é que quando os autores da Antiguidade descrevem a experiência da iniciação, é algo no qual é descrito a experiência de um êxtase e do acesso a um estado alterado de consciência, que é um estado extraordinário, não é a consciência comum. Durante a iniciação, a pessoa vivencia o mito da divindade muito forte a qual ela está sendo iniciada, e durante essa vivência ela tem uma profusão emocional, uma catarse, uma experiência de êxtase que é indescritível, ela é incomunicável. Incomunicável. Então, por esse motivo, a gente, quando fala de iniciação aos mistérios, a gente está falando que essa pessoa passou por uma cerimônia que não é uma formalidade de admissão a uma sociedade ou algo nesse aspecto, mas ela é uma experiência de admissão a um novo estado de consciência e a um estado de consciência mais unitivo a um deus ou uma deusa específica. E nesse aspecto, a gente, quando fala desses mistérios, a gente pode estar falando de estados alterados de consciência que são causados através de determinados rituais. A religião tradicional, isso inclui as religiões da antiguidade em nível mais geral, ou a gente pode até pensar nas religiões que existem no nosso mundo,
contemporâneo, elas são religiões que acontecem dentro do nosso estado ordinário de consciência. Você vai para a missa e você participa da missa sem passar por nenhuma grande transformação, a grosso modo e de modo geral. Mas nas religiões mistéricas da antiguidade, nesses cultos mistéricos, a participação envolve o acesso a estados alterados de consciência. E o que a gente está querendo dizer com estados alterados de consciência? É o acesso a uma consciência muito diferente da consciência comum. Então nós acordamos todos os dias, comemos, vamos para o trabalho e dormimos, e nós temos uma consciência ordinária, que é a consciência capaz de pensar racionalmente sobre as coisas, de ver as coisas, de perceber as coisas dentro de um tempo, do espaço específico. Os estados alterados de consciência, eles alteram essa percepção. A tua percepção de tempo é diferente, a tua percepção de espaço é diferente, a tua percepção de eu é diferente. E essas experiências são experiências que a gente pode dizer que levam a uma consciência extraordinária, no sentido que ela sai do comum, do ordinário. É um êxtase, esse é o sentido de êxtase, que aparece tanto na língua grega e nos escritos da antiguidade. Você experiencia algo que na tua consciência ordinária comum você nunca experienciou. Ou seja, existe uma transformação na tua maneira de ver o mundo. Para citar um exemplo disso, a gente tem a descrição, por exemplo, de que as pessoas, durante esses êxtases dos mistérios, elas experienciam a divindade. Mas as divindades, elas não existem no tempo humano. Nós vivemos no tempo. Eu vivi o dia de ontem, estou vivendo o dia de hoje, estou vivendo o dia de amanhã, e você vai estar vendo esse vídeo depois de um tempo passar lá para frente, no qual uma quantidade significativa de dias transcorreu. A gente vive uma vida no tempo, que é temporal, nos ciclos, passagem do inverno, depois lá para frente do verão, a natureza segue o seu ciclo e as coisas vão passando temporalmente. Mas um Deus, uma divindade para o mundo antigo, é algo que está além do tempo. Ele não está nem hoje, nem amanhã, nem agora. Ele está simultaneamente em tudo, porque ele é atemporal, ele está fora do tempo. Então, quando você faz uma iniciação ao mistério e você tem uma experiência de união com uma divindade, você experiencia um tipo de consciência que é atemporal. Você consegue ter uma diluição da noção de tempo ordinária, uma diluição da noção de espaço ordinária. É um êxtase, né? Então, isso é um elemento muito importante, e é por isso que os mistérios não são escolas. Os mistérios produziam determinadas experiências nos adeptos. As descrições que são dadas são geralmente descrições de transe mesmo, a alma saindo do corpo, voando para encontrar o divino, descendo ao mundo dos mortos. E essas descrições não devem ser vistas somente como alegorias, mas como experiências. O termo mistério está vinculado ao termo místico. No período grego, da antiguidade grega, místico significa justamente fazer iniciações aos mistérios, velar, fazer silêncio, como comentamos no primeiro vídeo. Porém, no decorrer da história, o termo místico vai passar a descrever experiências que são incomunicáveis. A razão não consegue explicar, elas transcendem a razão, transcendem a linguagem, transcendem o nosso cotidiano, transcendem a nossa consciência comum. Então, a experiência mística deriva dessas experiências de mistérios, pelo menos o termo, a classificação. Então, vocês veem, não é uma escola. Existiam determinados conhecimentos secretos que eram passados para além da experiência? Sim. Existem alguns relatos que trazem que, por exemplo, alguns mistérios, eles, durante os rituais, contavam partes do mito de determinada divindade que não era acessível ao público em geral. Por exemplo, nós temos um relato que nos mistérios de Eleusis havia um mito ou a revelação de que Deméter, a grande deusa da vegetação, do trigo, que nós vamos comentar em vídeos mais para frente, teve um filho. Ela ter um filho, homem, né, um deus, vamos colocar assim, masculino, é algo que é desconhecido da religião grega tradicional. Então, existe uma revelação de uma verdade, de um conhecimento. Porém, o que importa não é essa informação. Tanto que isso apareceu num texto, isso não foi velado o segredo sobre isso. Deméter teve um filho. Mas o que se faz com essa informação? Porque os mistérios, eles ritualizam determinados mitos. E a ritualização, a encarnação de determinados mitos, a performance disso e a vivência desse mito é o que é uma atitude transformadora. Então, sim, existem conhecimentos, palavras diferentes? Claro, existem. Porém, é a experiência disso, não o aprendizado racional, intelectual disso que importa. Então, os mistérios, eles não são escolas, eles são experiências dos deuses. E é por isso que nós chamamos de cultos de mistérios. Alguns autores falam de religiões mistéricas ou religiões de mistérios. Não está errado, mas o mais correto é a gente se referir como culto, porque ele está dedicado a uma divindade específica e quem inicia é a divindade.
Esse é um aspecto fundamental e que é muito diferente de algumas tradições esotéricas contemporâneas. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma iniciação dentro de uma loja maçônica, quem vai iniciar aquela pessoa é uma outra pessoa, um maçom ou a instituição. Não, nos mistérios quem inicia é a divindade. Então Ísis vai te iniciar se você for fazer uma iniciação ao mistério. Deméter vai te iniciar se você for fazer uma iniciação. A relação é tão íntima com a divindade que, em grande parte dos casos, como é o caso dos mistérios de Ísis, para você ser iniciado nos mistérios, a deusa deveria te chamar através de um sonho. A deusa aparecia num sonho para você e ela te convidava a fazer parte dos mistérios. É como se ela se apresentasse a você e falasse: eu te quero para mim, eu quero que você tenha essa experiência de união comigo e eu quero me unir a você. A pessoa que tivesse esse sonho se dirigiria a um templo no qual iria consultar um sacerdote. Esse sacerdote iria utilizar um oráculo para consultar a deusa e se o oráculo confirmasse, aí sim começariam os preparativos da iniciação. Então essa é uma característica que é essencial e a gente sempre tem em mente que quando a gente está falando, a gente não está falando de um conhecimento teórico, a gente está falando de uma experiência de êxtase que acontecia. E é por isso também que divindades dos mistérios são muito associadas ao êxtase. A gente vai falar de cada uma delas, passando por cada uma dessas divindades, aprofundando no tempo que o vídeo do YouTube permite aprofundar, mas para que vocês tenham uma noção de cada uma dessas divindades, de como eram essas diferentes formas de experiência. Caso tenha alguma dúvida, a gente coloca à disposição para responder nos comentários ou entre no nosso Instagram, @antiguidademística. Tá ok? Muito obrigado.